Olá, boa noite, Camila. Seja bem-vinda. Vamos para mais uma live, né, da nossa série Aquecimento, né? Nosso aquecimento aqui antes da jornada. Boa noite, galera. Vão avisando aí aos colegas. Vamos falar hoje sobre transplante capilar. A atuação do tricologista, a atuação do profissional, né, que atua na área de tricologia e terapia capilar. Nessa área do transplante. Sejam todos bem-vindos. Vão aí chamando os colegas para a gente fazer uma super live hoje sobre pré e pós-operatório de transplante capilar. Boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aí avisando aos colegas. Oi, Mariese, tudo bom, querida? Vamos lá, chamando aí a galerinha. Tem algumas pessoas novatas aqui no Instagram, né? Então, vamos hoje estar falando sobre pré e pós-operatório, transplante capilar. Boa noite a todos. Rosa, seja bem-vinda. Vamos lá, galera. Acabei de chegar aqui da faculdade, mas é isso, né? O tempo tem que trabalhar a nosso favor, então... correndo, mas dá tudo certo no final. Então, assim, que nós possamos, né, a cada dia ter a certeza de que precisamos estar, né, buscando realizar o nosso propósito de vida. E isso é o que faz valer a pena, é o que nos dá motivação para estarmos, né, no quarto turno. Quarto turno, tá? Manhã e tarde na clínica, noite faculdade, e aqui com vocês, que é sempre um grande prazer estar aqui discutindo sobre o tema da tricologia. Oi, Lúcia, tudo bom, querida? Sejam todos bem-vindos. Oi, Val, boa noite. Vamos lá. Para quem não me conhece, né? Sou professora Edna Lima, tricologista há 10 anos, docente de eletroterapia há 18 anos. E estamos aqui compartilhando com essa galera linda, com o meu time eletro, né? O time da eletroterapia e da tricologia, estamos aqui compartilhando, tá? Compartilhando o nosso propósito, né? De vida, falando do nosso propósito de vida, que é transformar vidas, tá certo? Pois é, vamos lá. Estou esperando aqui que Eduardo, né? Nosso convidado de hoje. Ele é tricologista, biomédico, e estamos aqui, né, esperando ele para começarmos aí a nossa live sobre pré e pós-operatório de transplante capilar. E aí, quem aqui já atua com transplante capilar? Quem já atua aqui faz coloca aí para mim. Quem já atua? Sei que alguns estão começando agora, né, na tricologia, outros na terapia capilar. Essa é a nossa última live da semana do aquecimento, né, para a jornada. Então, ficamos bem turbinadinhos esses dias, né, Vanusa? Acompanhando aqui todos os dias, Vanusa está aqui conosco, acompanhando esse aquecimento para a nossa jornada. Então, a semana que vem, quem não se inscreveu, se inscreve aí, que o link está lá na bio, tá? Então, o link está lá na bio, aí se inscreve aí para jornada, tá? Para a jornada de eletroterapia aplicada à tricologia, que será do dia 2 a 4. Espero todos vocês. E para quem ainda está se perguntando para quem é essa jornada, é para todo profissional, né, e estudante que queira conhecer mais sobre o universo da tricologia, tá certo? Então, deixa eu ver, Eduardo tá chamando aqui, deixa eu ver se eu consigo ver a solicitação aqui dele, pessoal. E é a jornada da eletroterapia. Você que é estudante, você que é profissional da área de saúde, terapeuta capilar, tricologista, ou então que você quer conhecer mais, né, sobre a tricologia, então será nosso convidado para participar da nossa jornada, que começa dias 2, 3 e 4, próxima semana, onde estaremos aqui abordando vários temas relativos à nossa área de tricologia, com foco na eletroterapia. Olá, Eduardo, tudo bem, meu querido? Seja muito bem-vindo.
Grata por ter Boa aceito o noite. convite para compartilhar aqui conosco, né, da tua vivência prática aí na área de transplante, né, de transplante capilar. Você que é associado aí, né, da BTM, nos conhecemos há pouco tempo. Sei que você tem desenvolvido um excelente trabalho, né, na área de transplante capilar. E assim, é sempre um grande prazer, né, estarmos aqui compartilhando sobre tricologia e tudo que possa vir agregar, né, a nossa área. Então, assim, agradeço demais, né, ter aceito o nosso convite para estarmos aqui hoje falando esse bate-papo aqui com essa galera linda que todas as noites estão aqui conosco, acompanhando essa semana de aquecimento que antecipa a jornada que vamos ter próxima semana. Então, vamos lá, Eduardo. Imagina, para mim que é uma honra fazer parte, né, da BTM. Eu que agradeço o convite, né, porque tá junto com você, que eu sou super fã de Coé de Carteirinha. Para mim vai ser um prazer fazer parte aí compartilhar é sempre a nossa missão. Verdade. Porque através dessa entrega, né, que a gente às vezes consegue alcançar outras vidas, como eu sempre falo, que o cliente ele não quer o nosso produto, ele quer o resultado que nós podemos oferecer, né, Eduardo? Então, que os profissionais realmente entendam isso, né? Que eles queiram ser diferentes no mercado, não queira só apenas ser mais um, né? Mas que queira, deseje, né? Deseje alcançar essa transformação através do conhecimento e que possam estar alcançando outras vidas. Então, essa é a nossa missão, estar aqui compartilhando desse assunto que eu sei que tem muitos profissionais que me perguntam aqui sobre como o terapeuta pode atuar. Então, eu sempre digo que todo profissional, para que ele possa ter uma atuação, ele precisa ter conhecimento, ter preparo, né, para realizar aquela prática. Então, não é de qualquer jeito que vai simplesmente começar a atuar, principalmente numa área tão, né, assim, que requer tanto cuidado como a área do transplante capilar, né, Eduardo? Então, para ganhar confiança de uma equipe médica, ele tem que provar que realmente ele tem domínio, tem habilidade e tem o conhecimento para atuar. Né? Então, isso aí não é de qualquer jeito que a pessoa vai simplesmente fazer uso dos ferramentais, uso da eletroterapia ou de qualquer recurso que vá tratar um pós-operatório sem ter o Não. conhecimento e o preparo e a habilidade técnica para isso, né, Eduardo? Até porque é uma coisa que a gente sempre discute, né, junto com a equipe clínica, né, sobre esse cuidado do pós-operatório, tanto pré quanto pós-operatório, de ser mais tão importante quanto a própria cirurgia em si, porque é o que define o sucesso do transplante, né? Esse cuidado pré e pós-operatório, porque não adianta a gente simplesmente fazer o transplante, né? O organismo tem que estar apto, o terreno biológico tem que estar em harmonia, tem que estar equilibrado, é um conjunto de fatores que definem o sucesso do transplante. Isso mesmo. Então, a gente sabe, né, que o transplante é justamente a redistribuição dos fios, né, de uma área doadora para uma área receptora, e que hoje nós sabemos que existem várias técnicas, né? Antigamente a gente só escutava falar na técnica, na FUT, né? Hoje a gente tem a FUE, né, que é o transplante de unidades foliculares que não vai ser recortada a faixa, ela vai vir a unidade folicular para ser transplantada para a área receptora, né? E como Eduardo falou aí, essa área, ela precisa, esse terreno biológico precisa estar em harmonia, ele precisa estar equilibrado, tá? Eu acho que ele está tendo problema lá com a transmissão dele. Oi, Glória, tudo bem, querida? Então, ele precisa estar em equilíbrio, esse terreno biológico, para que possa ter sucesso, né? Essa cirurgia, esse ato cirúrgico, possa ser bem sucedido. Então, nós sabemos que se esse terreno biológico ele não tiver preparado, pode trazer intercorrências, né? Vamos ficar mais
predispostos, né, a ter certas intercorrências, tá? Então, por isso que a importância de uma equipe médica que saiba tratar da questão do pré-operatório e do pós-operatório também. Então, nós sabemos que o cirurgião plástico, ele precisa, né, hoje, ele ter essa visão de que é um profissional, ele precisa estar em parceria com profissionais que possam agregar, né, ao resultado desse pós-operatório aí, para que a cirurgia seja bem sucedida. Nós estamos aqui com a querida doutora Suzana, né, também, que é tricologista, está aqui conosco. Oi, caiu, não foi? Mas vamos que Caiu, vamos. desculpa. Aqui a gente, aqui em Maringá, na região aqui de Maringá, a gente teve uma chuva muito forte nos últimos dias aqui, e ainda estão recuperando aí os sinais de internet, essas coisas, tá bem complicado. Complicado. Mas Pois vamos bem, lá, então vamos lá. compartilha conosco aqui, Eduardo, um pouco dessa tua experiência em preparar esse terreno biológico. Acho que Silvia também acabou de entrar por aqui. Esse terreno biológico, né? Eu estava falando enquanto você estava tentando voltar, dessa Tá, importância do médico, né? Hoje, ele entender que ele precisa de uma equipe. Não só a equipe, né? Do enfermeiro ou a equipe que vai auxiliar ele no ato cirúrgico, né? Mas a equipe que vai estar acompanhando esse paciente no pós-operatório e também muitas vezes no pré-operatório, né, Eduardo? Porque com sabemos que se certeza. esse terreno biológico, o paciente tiver uma dermatite, né, tiver com alguma caso de um excesso de oleosidade, ou mesmo que se ele tiver, né, necessidade de fazer uma detox mais completa a nível do corpo como um todo, né? Nós não podemos observar só a área, que vai ser a área Não, não. receptora e a área doadora, mas a gente precisa avaliar esse paciente dentro de uma tricologia integrativa, não é, Eduardo? Exato. Até porque por exemplo, quando a gente faz um transplante em uma pele saudável, a taxa de rejeição é muito baixa, é muito pequena, né? E como eu estava te falando agora há pouco, né? Se a gente tem um quadro de dermatite ativo, né? Porque tem a dermatite, a pessoa tem lá essa condição, né, da dermatite, mas a gente tem meios e meios de controle, né, de manutenção disso. Mas se o paciente está com quadro de dermatite, a gente até remaneja a data do transplante. A gente não efetua o transplante com essa pele acometida ali pela dermatite. Trata-se primeiro, a partir do momento que tem o controle, aí sim é feito o transplante, porque isso aumenta a taxa de rejeição do folículo, né, o processo inflamatório, e existe uma perda muito alta, acho que chega beirando 30%, que é muita coisa, né? Então o risco é muito grande. Daí vem essa questão da importância da equipe multidisciplinar, que é o que a clínica onde eu atuo preza. Certo. Justamente esse preparo, né? Às vezes o paciente tem o couro cabeludo com excesso de oleosidade, tem alguma queixa, né, de dermatite, e esse couro realmente precisa estar saudável para que, quando ele for submetido, né, à cirurgia, ele possa, né, ter um resultado satisfatório, né? Esse transplante ser bem Exato. sucedido. E nós sabemos que hoje, né, também já estão tendo variações da técnica, que a gente sabia que existe mais a FUT, né, que é aquela que faz a retirada, né, do retalho, e depois surgiu É, a FWA, né, que é onde isso. traz a retirada da unidade folicular, da área doadora, que geralmente vai ser a área da região occipital, mas sabemos que vai ser doado, né, para aquela área receptora. E esses fios que foram transplantados, esse folículo que foi transplantado, né, Eduardo, ele vai, por exemplo, ele não vai sofrer ação ali da
da 5-alfa-redutase, no caso das androgenéticas, porque Não. essa região occipital, ela não tem receptores, né, que são, os receptores não são sensíveis. Então, ele vem para a área receptora, mantendo, né, a mesma característica genética que ele tem. Só que o que acontece? O mesmo paciente fazendo transplante, ele também tem que ser consciente de que ele precisa dar continuidade aquele Não, processo tratamento. todo ano, né? Observar o shampoo que vai estar usando, ter os cuidados, porque a gente sabe que a androgenética ela não tem cura, ela tem controle, mesmo nos que são transplantados, né? Isso. E aí Exato. sabemos que aqueles folículos que ficaram, eles, os que estavam ali próximos, aqueles que entraram em processo de miniaturização, eles, com o tempo, né, podem vir a ter realmente a ação, né, não nos que foram transplantados, mas nos que estavam próximos àquela região. Por isso que ele também precisa ser conscientizado disso, não é, Eduardo? De que Isso. Eu gosto de conscientizar muito os pacientes sobre essa questão, porque até alguns anos atrás, a gente não precisa ir muito longe, tá, doutora? 5, 10 anos atrás, se tinha uma visão de que fazer o transplante era uma solução definitiva. Hoje a gente tem um quadro grande de reopes, né, de reoperações, de pessoas que fizeram técnicas antigas ou que fizeram um transplante há 10, 5, 20 anos atrás, e hoje está tendo que refazer porque não tinha essa consciência do cuidado, certo? isso, Por exemplo, ah, pessoas que tinham só a entrada, uma entrada muito acentuada, e queria reduzir essa entrada. Fizeram uma cirurgia, né, na técnica FUT ou FUI há 10 anos atrás. Vamos pensar que esse paciente não cuidou em momento algum desse pós-operatório, não fez um acompanhamento, nunca passou nada, nunca tratou, enfim, ele na cabeça dele ele tinha consciência que o transplante resolveu o problema dele, momentaneamente sim, certo? Hoje, eles voltam para reoperar porque só tem o tufinho de cabelo que foi transplantado e o meio todo, essa alopecia, ela continua avançando e tem só os tufinhos na lateral. Então tem que fazer um segundo procedimento, justamente por falta de cuidado. isso. Então, ele precisa ser conscientizado de que mesmo os pacientes que fazem transplante, eles precisam ter esse cuidado, né, para manter aquilo que ele conquistou e saudável, né? E Exato. os folículos que estavam ali naquela área próxima à área que recebeu, né? O folículo transplantado, ele pode, o folículo que foi transplantado não vai sofrer ação, mas os que estão vizinhos, né? Naquela área que foi a Eu, área fa... eu, receptora ali, ele pode vir a evoluir, né? Novamente essa ação da androgenética, da 5-alfa-redutase. Então, eles precisam ser eu, esclarecidos. E outra coisa também, Eduardo, que eu acho interessante, às vezes, eu peguei agora há pouco paciente que ele tinha 28 anos e ele já tem uma androgenética bem avançada. E, além disso, teve Covid, teve eflúvio telógeno bem expressivo. Ele estava um pouco desesperado e dizendo, eu já quero fazer um transplante. E aí a gente sabe que, muitas vezes, quanto mais ele postergar, né, esse ato cirúrgico, mais interessante será, porque se ele faz esse transplante muito jovem, né, a gente sabe que lá na frente ele pode precisar novamente fazer outro, com né, certeza. as reoperações, né, e aí a área doadora já não vai ter tantos folículos, né, ali para serem transplantados. Então, eu acredito que o quanto possa, né, também dar uma postergada nessa questão aí vai ser interessante, né? Não ser feito tão precoce assim, com 28, 30 anos, né? Até porque eu falo sempre com os pacientes daqui a importância disso, um ponto que eu friso bastante é para que eles tenham um entendimento que a área doadora é finita, porque ela não é infinita. O fio transplantado, o folículo transplantado, dificilmente, só por um milagre, que ele vai voltar a desenvolver pelo ali, né? São N situações que possam vir, mas isso é muito raro, a gente nem cogita essa hipótese, né? E a condição e a alopecia androgenética,
Eu falo que ela não é uma doença em si, mas ela é uma condição fisiológica do organismo, da pessoa. Então, justamente por isso que não tem cura, porque é uma condição genética, né? Isso necessita desse cuidado contínuo. A partir do momento que se desencadeia o atrofiamento desses fios, a gente vai ter controle e manutenção. Cura não vai ter porque é uma condição crônica, assim como eu falo, usando um exemplo assim para facilitar, né, o entendimento dos pacientes que são leigos, né, dentro do assunto. Eu sempre falo para a paciente, você tem que entender que a condição da alopécia, ela é igual a uma diabetes, igual a um problema de hipertensão. Você sempre vai ter que estar tendo essa manutenção para o resto da vida. Da mesma forma que você cuida da tua pressão, você cuida com aquilo que tu come, então sempre tem que estar tendo esse cuidado. Isso mesmo. Hoje eu disponibilizei aí para os meus seguidores, né, pessoal do meu time da eletroterapia e dos grupos de WhatsApp aí que estão inscritos na jornada e através dos e-mails das pessoas que estão inscritas, eu disponibilizei uns artigos. Entre uns dos artigos que eu disponibilizei fala sobre transplante para sobrancelhas, né, também. Sim, Porque às vezes a gente pensa que é só para a área que tem a androgenética, mas sabemos que às vezes acidentes, né, queimaduras, alguns casos assim que podem também ser feito, né, o transplante para nessa região também de sobrancelha, às vezes barba, né, tem pacientes que, é, bastante. que também fazem transplante para essas regiões, né, Eduardo? E aí a gente, Quadros crônicos de areata na barba, né, sim, que dificilmente a a gente tem uma alopecia recuperação. triangular também, né? Há alguns Isso, casos de alopecia fibrosante, né? Que exato. também procuram fazer, né? E aí a gente É, sabe que nesses casos aí da alopecia fibrosante ainda tem mais a questão de um agravante, né? Que eu acho, porque você sabe que ali naquela região, como a gente tem ação, né? De uma ação assim do sistema autoimune, né? Aí ela também pode, com o tempo, a pessoa sofrer novo ataque, não é isso? Naquela sim, região. sim. É por isso que os casos assim de transplante feminino, a gente tem que ter um olhar, eu não digo nem redobrado, né? O diretor clínico nosso, né? O diretor médico nosso, ele sempre coloca em xeque essa questão. Nos quadros de alopecia cicatriciais, dá um exemplo básico, assim, os exames pré-operatórios de um paciente comum, né, o masculino, gira em torno de 14, 15 exames que a gente precisa estar fazendo antes de ser apto para cirurgia. No caso das pacientes femininas, passa de 27, que vai desde biópsia, enfim, são Tudo. todos os fatores, os sistemas são avaliados, o terreno biológico como um todo tem que ser avaliado, Porque porque tem que ele ter esse cuidado justamente para isso. tem que entender, né, Eduardo, que não estamos falando só do terreno biológico, da área receptora, mas a Não gente é está só falando de local, toda a parte, né, sistêmica, né, sistêmica. do paciente. Inclusive, assim, solicita todos esses exames, né, e risco cirúrgico e tudo, né, porque a gente sabe que toda cirurgia, por menor que seja, mas ela oferece risco, né? Isso, Tem uma pergunta exato. aqui de Mônica, que foi o que a gente estava acabando de falar, Mônica, que ela está falando, a gente fala muito sobre androgenética, mas pacientes com alopecia fibrosante podem fazer transplante? Foi o que a gente falou. Até faz, Depende. né? Mas vai depender de como está essa agressão ao sistema imunológico. Aham. Não é isso, Eduardo? Isso. O organismo tem que estar em um grau, né, apto de equilíbrio, né, homeostasia. Tem que estar com a inflamação controlada, né, principalmente porque a fibrosante, então, assim como todas as cicatriciais, é um processo inflamatório crônico, né, que é desencadeado ali pelo sistema imunológico. Então, isso tem que estar controlado, né? E aí entra justamente o meu papel dentro da clínica, a gente entra muito com fotobiomodulação, é, a questão do detox,
a melhora da qualidade da epiderme. Então, isso é muito importante ter essa conscientização do cuidado terapêutico. Isso tem que ser feito constantemente. Perfeito. Danilo está perguntando aqui, no pré-operatório é interessante entrarmos com protocolos de estimulação de metabolismo celular, melhora de oxigenação, aporte de nutrientes, por exemplo, ou isso na área receptora não tem influência? Tem total influência, né? Tem Tem, total porque a área influência. que vai, né, a área que vai receber o transplante, ela precisa, né, estar em homeostase, como Eduardo acabou de falar. Então, é importantíssimo, né, Eduardo, preparar essa área receptora. Eu até brinco muito assim, mas isso é um hábito meu que eu perco os amigos, mas não perco a piada, né? Inclusive os pacientes, brincadeiras à parte, mas assim, eu gosto de falar sempre que o cabelo é muito parecido com planta, né? Você não tem como você jogar uma semente num terreno infértil. Então, Isso. cuidado com a pele que vai receber esse transplante, que vai receber o folículo. É, na verdade, tudo acaba sendo um conjunto de fatores, né? Um acaba sendo interligado pelo outro e sempre tendo esse olhar sistêmico. Cada vez mais a gente está chegando a conclusões de que não é sintomas, não é só focando no estímulo desse folículo que está cometido pela alopécia, não é só tratando a queda, não, a gente tem que olhar sempre sistemicamente o terreno biológico, o organismo como um todo, pedindo ajuda para colegas de outras áreas, tendo esse olhar multidisciplinar para ser o mais vetorizado possível, inclusive quando o objetivo é só o transplante, né, que não seria só, né, no caso, só o transplante, mas o paciente tem o objetivo de fazer o transplante, só que não adianta a gente fazer um transplante, né, jogar uma semente no terreno infértil. Isso mesmo. Perfeito. A gente precisa realmente estar, né, observando o indivíduo como um todo, né, que é o que o Eduardo está falando aí. E deixa eu ver. Quais os tratamentos que o tricologista pode fazer em um pós-operatório? Depois de quanto tempo podemos começar as sessões de terapias? Tá. Os protocolos da nossa clínica, porque daí cada clínica tem sua política de atuação, né? Na nossa clínica, a gente inicia os cuidados após o 30º dia, 30 dias após o transplante. Como, né? Com fotobiomodulação, MMP, a parte medicamentosa, que daí é passado, né, o médico que passa, a nutracêuticos, as loções, então tudo isso é definido depois junto em equipe, né? O meu papel é fazer com que tudo isso acabe dando certo também. Miriam está falando, recentemente veio a falecer um transplantado por falta de exames de prevenção. Se não me engano, foi em Santarém, né? Esse caso. Santarém. Se eu não me engano, foi em Santarém, eu acho que Santarém é Bahia, né? Alguém comentou comigo, mas eu não acabei me atendo aos Eu detalhes, escutei mas rapidamente, né, na televisão, porque eu não tenho muito tempo de estar assistindo, mas eu vi falando que ele não tinha feito o risco cirúrgico corretamente, alguma coisa desse tipo. E aí estava ainda, né, iam investigar o que de fato aconteceu. Aí eu não escutei sim, mais falar. Mas nós sabemos que, como toda cirurgia, né, Eduardo, é importante que seja solicitados exames preventivos, que se observe como é que está e faça risco cirúrgico e tudo isso, né? Então, é é, muito importante que faça realmente os exames preventivos, Miriam. Isso é fundamental para que ele seja submetido, né, a um ato cirúrgico. exato, Existe até, exato. né, quando a gente está na pós, tem um termo de esclarecimento onde ele recebe, né, o paciente deve receber esse termo de esclarecimento, mostrando exatamente tudo que ele vai fazer de passo a passo, tanto antes do procedimento cirúrgico, como logo depois, como é que ele vai, não deve, né, colocar chuveiro, né, após, nos primeiros dias, ele precisa ter cuidado, às vezes as clínicas preferem que o paciente lave, faça a primeira lavagem, né,
na própria clínica, não é isso, Eduardo? Eu não sei como funciona a sua, mas É, aí, mas eu é. acho que a maioria dos cirurgiões orienta, se o paciente não é daquela cidade, é de outra cidade, mas ele faz a orientação de usar shampoozinho neutro, não fazer fricção, né, no couro, em cima Não, das é o crostas mínimo de ali, contato possível. como é? O mínimo contato possível. O mínimo contato possível, a questão de troca de fronhas, né, as fronhas do travesseiro, é, Lúcia, o microagulhamento, não. Eduardo falou aí que lá na clínica dele, né, porque tem os médicos e tem a parte de os biomédicos, fazem MMP, que é a microinfusão medicamentosa, mas após pelo menos 30 dias, né? E no caso Isso. nosso aqui, a gente não vai pensar em microagulhamento nem tão cedo, tá? É, é, por exemplo, eu acho que deve ser muito utilizado o laser vermelho, infravermelho, né, no pós-operatório, para favorecer o processo anti-inflamatório e também a questão de estímulo de cicatrização, né, porque o laser ele tem esses benefícios para estímulo de favorecer a cicatrização e também combater processos inflamatórios, então seria muito bem-vindo aí. Orientar esse paciente a não tomar banho quente, não é isso? Eduardo, não colocar ducha quente, procurar cuidar desse couro no começo, com loções antissépticas. Muitas vezes eles passam, né, aquelas loções com clorexidrine, com espuma. Aqui a gente tem uma empresa, né, a Farmapel, que faz uma loção antisséptica maravilhosa, que o sensorial dela é perfeito. E eles fazem com a espuma de clorexidrine para fazer a antisepsia desse couro nos primeiros dias de pós-operatório. Eu geralmente uso até antes do microagulhamento lá na clínica, quando a gente vai fazer, eu gosto também de passar essa loção antisséptica que nós usamos no pós-operatório. Shampoo neutro, não é isso, Eduardo, que é orientado também para fazer uso, ou a loção antisséptica, geralmente é o que a gente trabalha por aqui, Para com relação. cuidado em casa, a gente acaba aconselhando também o paciente quando ele vai fazer as primeiras lavagens dele, sempre usar borrifadores para não ter contato, a gente ensina como que faz a diluição dos produtos, tudo, como se fosse, eles recebem uma cartilhinha, na Uma verdade, e carteirinha eu vou de orientações, não é pontuando isso? isso, colocando pontuando cada etapa e como que vai ser feito e tendo esse acompanhamento com ele de como que isso será feito. Porque eu não gosto muito da questão de deles fazerem misturinhas em cumbucas e tudo mais, porque às vezes, como não é um profissional, né, ele acaba deixando essa cumbuca exposta e a gente tem risco de contaminação por Contaminação, animais, né? É orientar em né? relação a animais, né? Que às vezes tem os animaizinhos, gatinho, cachorrinho. Então, ter muito cuidado com o pelinho, né? Com lambidinha desses bichinhos. Esses carinhos dos bichinhos, né, Eduardo? Tem que orientar também. Josimeiro está falando aqui. Quais os principais recursos que você aí utiliza no pós-operatório? No pós-operatório, basicamente, isso vai decorrer da evolução, né? Mas basicamente a fotobiomodulação Carro-chefe, né? é indiscutível a fotobiomodulação, a laser vermelho, infravermelho, dependendo do caso, o laser âmbar para melhorar O a LED, né? síntese O de LED âmbar. colágeno, isso. Quando a gente tem alguns quadros de ressecamento excessivo da pele no processo de cicatrização, então a gente acaba utilizando o laser âmbar para melhorar isso. O laser azul, O mas LED azul. O são LED azul LED. ele é bactericida, fungicida, então, para E prevenção, né, de micro-organismos patógenos nesse terreno aí, é interessante. O LED âmbar também. E o infravermelho, Marie, deixa eu ver, Mary, né? Mary estética. O infravermelho, eu acredito que ele não só faça nas regiões dos linfonodos, não, porque nós sabemos que o infravermelho ele tem um estímulo drenante, e aí a gente pode fazer nas áreas de linfonodos, mas também
junto com infravermelho em outras regiões, porque além de A, ser, né, o ILIB, na antiedematoso, verdade, gosto o muito. ILIB também maravilhoso, né? O ILIB e o laser infravermelho, ele além de ser antiedematoso, ele é anti-inflamatório também, não é isso? Então a gente pode também Exato. estar associando. Pelo menos aqui a gente associa. Eu creio que você também, É né? porque nesse primeiro momento do pós-transplante, né, como eu falei, é essencial ter o mínimo de contato possível e risco de contato, pressão, qualquer pancada, né, Tanto que eu pode nem colocar tudo gosto, a eu não sei perder. você, Eduardo, mas eu nem gosto de usar o alta frequência nos primeiros dias, nas primeiras semanas. Não, Eu prefiro não, não, usar não, o laser e eu uso afastado um pouquinho do couro. Eu não fico em exato, contato direto, porque a gente sabe que o laser deve ser exato. pontual, mas eu afasto um pouco ele do couro para já evitar o contato, porque às vezes a própria mãozinha da gente pesa mais um pouco, né? Aí eu gosto de fazer uso do cluster, porque o cluster já tem que manter uma distância Já pega uma área maior. maior. E Uhum. aí pega uma área maior, aí lógico que a gente vai colocar aquele filme osmótico, né? O papelzinho, filme revestindo todas as ponteiras, revestindo tudo, para que não tenha, né, nenhum risco de contaminação. Então, assim, eu evito usar alta frequência nos primeiros dias, porque a gente sabe que está fazendo de qualquer maneira, você está gerando um certo atrito. Eu não sei se você usa nos primeiros dias. Eu É, penso assim, a alta se eu puder frequência, evitar de atrito e de contato, eu evito. sim. A alta frequência, na verdade, quando há necessidade, lá para o terceiro, quarto mês, para controlar um pouco a questão também da microbiota ali, né? Porque a gente sabe que a glândula sebácea vai trabalhar em excesso nesse Eu gosto processo de muito do LED azul. cicatrização. É, Qual acaba Val está perguntando se o pós-operatório, se você começa depois de 30 dias. Aí, como é que só. você. Só depois de 30? Eu como tem a questão da biomedicina, geralmente isso é feito pela enfermeira, né? Os primeiros dias a retirada de curativo, Isso. né? O retorno D10, né? As Até primeiras o dia 5, lavagens, né? as primeiras lavadas, Às vezes tudo ele eu dava. acabo fazendo devido à questão da biomedicina. Mas, de regra, né? Se a pessoa no caso ela atua só com a terapia, o paciente ele entra para terapeuta a partir do 30º dia, né? Isso foi aberto uma exceção no meu caso, né, devido à Por minha causa da formação. biomedicina, né? Isso. Mas de regra é após 30 dias que é passado para terapeuta. Para fazer as terapias. Aqui, alguns médicos já trabalham assim com um tempo menor, 10, 15 dias, mas quando eles têm o pessoal dentro da equipe deles, tá? Assim, eles não Isso. ficam encaminhando para procurar qualquer pessoa. Eles já têm o profissional que eles confiam, aí encaminha ali com 10 dias ainda, às vezes vem ainda com edema, né? E às vezes fica edema, Sim. dependendo. Aí você já pode fazer a drenagem. Aí às vezes chega com um tempo menor, dependendo da equipe que está ali em parceria com eles, né? Com a equipe cirúrgica. Ali como a demanda é meio alta, assim, então a gente acaba dando um tempinho um pouquinho Um maior, tempinho maior, né? mas Você disse que chega a atender 300 pacientes lá na clínica. Nossa, sim, é de ficar sem cabelo correndo para resolver tudo. sim. Você Eu também tô fez quase agora há perdendo os pouco, né? meus transplantados, Fizesse agora há pouco também, não foi? Transplante? Eu, então, aí um ponto interessante, né? Quem me conhece há mais tempo sabe que eu perdi meu cabelo muito cedo. Eu tenho mais assim a Silvia, né? As meninas ali da BTM. Eu perdi meu cabelo muito cedo, né? Devido a um quadro de estresse muito grande que eu passei lá com uns 20 e poucos anos, né? Eu fazia uma outra faculdade, estresse, vários fatores. Hoje eu consigo mensurar cada etapa do processo meu de alopecia. Eu perdi todo o meu cabelo em 4 meses, né? O meu cabelo, sobrancelha, cílio, barba, foi um pico de estresse muito alto, só que somado a quase 20 dias dormindo 1 hora e meia por dia, a má alimentação, né? Uma alimentação de universitário a gente sabe que não é das melhores. Das melhores. Aí o estresse também, enfim, foi um conjunto de fatores. Mas na época, nenhum médico conseguia
me sanar essa. Eu achei que, né, a primeira coisa que a gente pensa é que a gente tá morrendo, né? E quando meu cabelo voltou a crescer depois de uns 9 meses, já voltou no estágio 5 de alopecia, né? Então, é o que eu até gosto de comentar, por exemplo, que o fator genético hoje ele acaba sendo até meio que secundário, né? O fator epigenético ele acaba sendo mais importante até do que o genético, Verdade. porque A epigenética, se a gente pode modular ela para o bem ou para o mal, né? exato, exatamente, exatamente, é bem isso. E o meu caso é um caso certeiro sobre essa questão. Eu não tinha área doadora suficiente. Eu tratei quase 3 anos para poder estar apto a fazer o transplante. Não tinha área doadora, você. Não, não tinha área doadora. Então foi só depois de tratar. Oi, voltou. Voltou. Eu tratei depois quase três Voltou. anos, né? Para poder ter essa área doadora apta para poder fazer o transplante. Então, se não tivesse essa consciência da Certo. terapia e tudo mais, eu era um caso de deixar de mão e não fazer, não teria como. Tanto é que eu fui procurar um médico, que eu atendi alguns pacientes dele na época, e ele falou assim: Olha, Eduardo, no seu caso não dá para a gente fazer, vai ser um quadro que vai cobrir só metade da cabeça, enfim, né? Porque era uma área muito extensa e a Não minha tinha muitas. A área doadora era pequena, era pouca, né? Para e fazer a pobre, cobertura que você precisava. e pobre. Porque Pobre. os folículos eram muito fininhos, fracos, tinham dois fios apenas, né? E depois desse tratamento, eu tive muito folículo com 4 unidades, com 3 unidades. Então, tem algumas técnicas, né? Hoje, a questão da HDI, enfim, que isso ajuda muito, né? Quanto mais fio tiver, melhor, porque tem uma técnica que dá para fazer um aumento ali considerável no processo e dá para casos como o meu, né, que é um caso de uma área doadora mais pobre. Então Área a gente faz pobre. técnicas mistas. Eu tinha micropigmentação, já isso ajuda bastante para dar esse efeito de fundo. Então hoje a gente trabalha muito com várias esferas, né, para melhorar Verdade. E as o técnicas máximo estão possível a evoluindo cada vez estética. mais, né, Eduardo? Inclusive, eu estava Sim. vendo que existe agora também algumas equipes trabalhando com Fast Fue, que é justamente onde. Porque a gente sabe que a maior dificuldade, digamos, que tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? E a técnica Sim. da Fue, o que acontece? Eles fazem a extração para depois fazer o implante, né? Então, extrai Isso. e aí ele vai ter que ficar numa temperatura bem refrigeradozinho, né? Para manter a sobrevivência dessas unidades que foram retiradas, que elas tenham uma boa, né, sobrevida ali. Então, a temperatura tem que estar bem adequada Ideal. para manter esses folículos vivos, né? E não ter prejuízo, não ter perda, né? E aí, hoje em dia, já tem equipes desenvolvendo esse outro método que é chamado de Fast Fue, que a equipe maior, né, de profissionais, 3, 4 profissionais ao mesmo tempo, para fazer a extração e já fazer a implantação sequenciada, né? Em seguida, Isso, já vai para separando o poder controle e já manter o implantando. máximo de unidades, né? Aproveitar o máximo aquelas unidades. Aí eu achei bem interessante. E sabendo que também existia mais a técnica FUT para sobrancelhas, né? Aí Uhum. depois, o que acontece? Hoje já tem outros profissionais trabalhando com a FUE com fios longos, né? Aí Sim, consegue deixar um aspecto mais fio a fio ali, mais natural, né? sim, Trabalhando com o fio longo, porque isso que é a grande dificuldade justamente para a sobrancelha era que precisava de um fiozinho na FUT, eles traziam o fio com a condição de fazer o direcionamento, porque na sobrancelha tem que fazer esse direcionamento, né? Então eles exato. ficarem todos bem Angulação bem fiozão. direcionados. Aí a maior dificuldade era justamente colocar esses fios, que vai ter, quando vai fazer a técnica de fouet, tem que raspar, né? Geralmente.
para poder fazer a implantação. Seria mais ou menos isso, não é isso? Para ter uma melhor visão, né, Para da visualizar área. melhor, né? E Para fazer a extração e mais certinho no folículo, não é isso? Aí eles principalmente, agora já estão principalmente modificando índia as técnicas, folicular. né? Principalmente índia Já folicular. está sendo modificada de novo. Quer dizer, existia a FUT, aí foi criada a FUE, e agora a FUE já está sendo modificada para poder atender melhor as necessidades individuais aí de cada paciente. Lúcia está perguntando quais os recursos eletroterápicos ou naturais que é usado para preparar esse terreno biológico antes do transplante. Eu vou deixar Eduardo responder, mas eu acredito o seguinte, Lúcia, que a gente vai de acordo com a necessidade de cada cliente, né? Então, se você tem um paciente que ele chega com ressecamento de couro cabeludo, vamos pensar isso, porque cada caso é um Uhum. caso, né? Digamos que Sim, você tem um sim. paciente que usava muito minoxidil, um minoxidil hidroalcoólico, e de repente traz ali uma história de um couro cabeludo desidratado, ressecado. Então, você precisa hidratar bem esse couro. Então, pensamos aí numa microcorrente, não é isso? Aí, se você tem processo inflamatório, aí você vai pensar numa microcorrente ou num LED vermelho, um laser. Eu pensaria dessa forma. Vamos ouvir a Eduardo agora. Sim, a microcorrentes eu acho fantástico, né, para esses casos, aumentar, além do ATP, dos fios. A, a, a gente tem alguns pacientes, por exemplo, Edna, que tem os fios velos, certo? E tem a área que já está cicatrizado, que já perdeu totalmente o folículo. No decorrer do tratamento, esses fios velos eles começam a responder e a gente tem uma cobertura muito maior no resultado final. Às vezes a gente vê assim alguns antes e depois, aí você olha assim e fala assim, nossa, essa pessoa tem 4 meses de transplante e esse monte de cabelo. É Porque porque foi o feito, cabelo que né, o já estímulo antes da cirurgia, respondeu. né? Foi feito pré-operatório. Isso é importante. Pré-operatório. Quando faz o transplante e começa e continua o estímulo desses fios, porque o organismo vai disponibilizar ali fatores de crescimento, E é todo o um efeito processo de cumulativo, né, regeneração Eduardo? Por exemplo, se ele fez algumas acumulativo. sessões de pré-operatório, aí passa pelo ato cirúrgico e vem dar continuidade no pós-operatório aos recursos que trabalha a cicatrização, trabalha a oxigenação e trabalha a nutrição, se ele já tinha trabalhado isso anteriormente, ele A potencializa resposta é esse muito, resultado, muito mais né? potente. Com Com certeza. Com certeza. certeza. Deixa eu ver se tem alguma E- perguntinha por aqui. Na área doadora, não poderá fazer os lasers no pós-imediato? não, Mari, né? Mari, vai depender, como a gente estava falando aí, das equipes, né? Médicas. Fala é, aí, é. Eduardo. A gente não tem nos 30 primeiros dias, Mari, né? Nos 30 primeiros dias no pós-transplante, a gente foca integralmente na recuperação da pele. Então, a gente dá esse timing, que a gente sabe que a pele leva ali 20 e poucos dias para, né, se recuperar de uma incisão, alguma coisa, né, que acometeu ela. Então, a gente dá 30 dias aí, apenas com medicação, com cuidado, com repouso, usando pomada cicatrizante, tudo. Aí, depois disso, que a gente vai entrar com ação de estímulo. Nesse caso, entra a fotobiomodulação. Não tenha tanto a necessidade de usar a fotobiomodulação antes desses 30 primeiros dias. Até porque o foco do organismo nesse momento é recuperar essa pele injuriada, a pele que foi ferida, né, de alguma forma. E como a gente sabe que o organismo vai saber trabalhar sempre por compensações, então ele vai disponibilizar todo o recurso dele naquele momento para recuperar aquela área foi acometida pela cirurgia. Depois desse período, aí sim a gente entra com estímulo, com laser, com microcorrente, com alta frequência e o que for mais necessário, o que tiver a expertise aí do profissional que estiver atuando no momento. Deixa eu ver aqui. Oi, Aretusa querida. Oi, Beth. Deixa eu ver aqui alguma perguntinha. Danilo está perguntando para você em relação ao que você fez para conseguir melhorar essa sua área doadora, né? Basicamente, que tipo de tratamento você realizou para conseguir aumentar essa disponibilidade, né, de unidades, né?
de haste por unidades foliculares, né? E às vezes melhorar também o calibre, né? Porque se você melhorou a nutrição desse folículo, né, Eduardo, você melhora também a espessura, porque o fio está miniaturizado e você começa a tratar, né, essa nutrição, com certeza ele vai ganhando mais massa, né, e vai ficando mais Ter uma queratina com espessozinho. uma melhor qualidade, né? Vai ter mais qualidade nessa massa dele, né, do fio. Fala aí para Bom, Danilo o que é que você basicamente, fez, basicamente. a gente sabe que geralmente do occipital para baixo é a área doadora, porque a gente tem 100% praticamente certeza aqui que os fios não têm receptores de DHT. E a gente tem uma área, né, aqui, que é a área de transição, que a grosso modo aí metade tem receptor, alguns não têm receptor e tudo mais. E é justamente essa área de transição que a gente costuma ter uma resposta boa, né, e ao tratamento. E foi justamente o meu foco de tratamento foi nesta área de transição, que vai acima do occipital até aqui no vértex. Então foi aqui que eu tive essa melhora e melhora como um todo. Mas como que eu consegui isso? Eu fiz vários exames, descobri quais eram as necessidades do meu organismo, usei nutracêuticos, eu tenho uma dermatite crônica, eu tive que controlar esse processo de dermatite, que é o que não deixava, porque somava com a inflamação do DHT, além dessa dermatite, aí isso acabava potencializando mais a atrofia dos fios. Então, é vetorizar. A dica de ouro que eu gosto de falar sempre é vetorizar o máximo possível, investigar o máximo possível, sabe? Não sair diagnosticando e coletar o máximo de informação possível para você ter um tratamento 100%, não 100%, mas o máximo assertivo possível E direcionado, né, para cada necessidade do paciente. do Porque aí organismo do você. Outra paciente. coisa que eu achei interessante é pacientes que tinham feito a técnica FUT e que tinha Uhum, ficado, né, que é a área que fica a cicatriz, a gente sabe que em cima ali mesmo da cicatriz não consegue mais repilar. E aí sim, eu vi alguns trabalhos, né, que se fizer o estímulo do laser acima ou abaixo da cicatriz, começa a aumentar aquela quantidade de fios por unidade folicular e ele acaba dando a sensação, né, de preenchimento mais daquela área que tinha preenchimento. sido retirada, né, o retalho ali. Aí eu achei bastante Sim, interessante, porque está se trabalhando justamente acima e abaixo daquela cicatriz para poder aumentar a densidade, né, de fios, né, naquela região e acaba que traz uma melhora. Assim como também áreas que tinham cicatrizes, que são feitos estímulos acima e abaixo, que não foram feitas a técnica cirúrgica, mas que foi um acidente, ficou alguma incisão cirúrgica, ou aquelas na pessoas que dúvida, fizeram cirurgia de lift facial alguns anos atrás, que os cirurgiões, né, fica aquela colocava cicatriz. a cicatriz, a incisão cirúrgica ficava muito visível, né? E aí Uhum. elas ficavam até angustiadas, porque ficava a amostra mesmo aqui de onde passou, passava aqui por trás da orelha, mas ele acabava que ficava visível aqui na frente, né? O Na recorte. região frontal. Então, também é feito, né, esse tipo de trabalho utilizando os estímulos e acaba que cobre mais essa área, né? Hoje a gente tem Vários vários recursos, recursos, né? e em alguns casos hoje está se falando muito sobre a micro, né, pigmentação capilar, justamente para essas regiões que dificilmente vai ter essa repilação, né, faz a micropigmentação ali, dando esse efeito de fundo do cabelo, aí somado ao aumento da quantidade de unidades foliculares ali na região, isso acaba contribuindo para um efeito visual estético muito mais satisfatório. Verdade. Mônica está perguntando, vocês indicam alguma dosimetria para o aumento de estímulo? Geralmente, a gente a dose de estímulo e também a questão da cicatrização, né? Que vai ser É, utilizada as doses aí. Você costuma usar que dosimetria aí na questão
laser vermelho, Eduardo. Porque aqui a Bom, gente usa varia. muito em torno de 4, 6 nessa Exato, média. exato. Nessa média aqui. Então, eu ia falar assim, depende da necessidade, mas Depende da varia de 4 a necessidade, né? 6. Entre de É, 2 é. a 6, né? Está dentro dessa dose de estímulo, né? Deixa eu ver É. aqui. O Bruno está perguntando: gostaria de saber se existe algum curso para auxiliar de cirurgia capilar e quais profissionais podem trabalhar junto ao cirurgião. Aqui tem algumas equipes, certo? Aqui até em Campina Grande fazendo o curso de instrumentação cirúrgica. Instrumentador cirúrgico. Aí tá, por exemplo, eu tenho alunas que são técnicas de enfermagem, tem enfermeira, tem esteticista, nível superior, fazendo o É, eu curso tenho, de eu tenho também o curso de instrumentação cirúrgica, só que eu não atuo. não atua, Eu né? Você fiz, atua na eu terapia fiz, mesmo, né? Atua eu na. fiz Você só fez. para entender Entender o todo processo, né? o Eu já processo. assisti algumas cirurgias, que eu tenho uma amiga que é cirurgiã plástica e ela faz transplante, eu tive a oportunidade de assistir. E realmente é algo muito delicado, trabalhoso demais, né? Porque essa técnica de Fourier tem que retirar, fazer as extrações todas, aí depois Artesanato. vai fazer a implantação. Aí uma equipe, ela tem uma equipe de pelo menos, tem uma enfermeira, né? São 3 enfermeiras e que participam ativamente de toda, uma participa junto com ela, a outra vão fazendo a seleção das unidades todas ali para fazer o resfriamento adequado. É muito lindo, né? O Isso, trabalho é deles. artesanato. Eu falo que são as rendeiras de cabelo. É muito lindo. Aí tem que botar aqueles. Retira o punchzinho, né? E depois vai pegar as placas. As que eles encontraram com 3 fios, fica toda selecionada em determinadas placas. Aqui E encontrou está com com 4. vontade. E ela encontrou uma mega unidade folicular. Eu achei linda. De como é que a pessoa aqui nessa região estava com a ação da androgenética e lá na região occipital, duas mega unidades foliculares com 6 fios na unidade. Eu achei lindo. Sim. Muito lindo, É, né? eu tive Porque, quer bastante com dizer, 4. com 4. Essa foi com 6, o paciente dela. Bem, pessoal, nós estamos batendo já o tempinho final da live aqui, que tá 1 hora certinho, para a gente não perder a live. Agradeço demais, certo? Demais, Imagina, eu que toda agradeço a sua a dedicação oportunidade. aqui para dividir conosco o seu conhecimento. E a todos vocês, galerinha, muito obrigado por participar. E estejam conosco, viu? Na jornada, segunda-feira, iniciamos essa jornada da eletroterapia. E aí participem conosco aqui, será um imenso prazer tê-los conosco nessa jornada. Um grande abraço e eu vou salvar a live, que eu esqueci de olhar o horário aqui, tá bem batendo em cima, tá? Então, um beijo, Abraço, muito, abraço, obrigado, gente. Abraço para tá todo tudo de mundo bom. aí. Obrigada. Por Beijo. uma tricologia mais ética. Vem Isso. todo mundo para BTM também. Tchau, galera. Tchau, Tá. Eduardo. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Beijo. Fica com Deus, todo Beijo. mundo. Obrigado. Também te amo, Beth. Beijão. Tchau, Rosa. Cheiro aí para todos vocês. Até segunda, viu? Na jornada. Espero vocês.